Você que trouxe a sua Bíblia, em nome de Jesus, 1 Tessalonicenses, o pastor foi diferente agora, hein? 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 12 ao 4, depois nós vamos ler o 12 e o 13. Vamos ler. Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, nos pareceu bem ficarmos sozinhos em Atenas. E enviamos o nosso irmão Timóteo, ministro do Evangelho de Cristo, para, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exaltar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois, quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos. E o que de fato aconteceu é do vosso conhecimento. Foi por isso que, já não sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e que tornasse inútil o vosso labor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás, também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois as ações de graças que podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vermos pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, e na vida do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Aleluia! Glória a Deus. Todo cristão, todo discípulo de Cristo, ele sempre vai ter altos e baixos na vida. Como todas as pessoas têm os seus altos e baixos. Vai ter dias que você vai ficar sem vontade de vir na igreja. Vai ter dias que vai dar vontade de você desistir. Vai ter dias que você vai ficar cansado. Vai ter dias que você vai ficar triste com a igreja, com os irmãos. Vai ter dias que você vai ficar, para que eu estou aqui? Vai ter dias que você vai pensar, por que eu estou no diaconato? Por que eu estou ali no data show? O que vai me adiantar eu estar na igreja? Vai ter dias de trevas para todo cristão. Mas o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, em nome de Jesus. As situações da vida nos colocam, nos enfraquecem.
enfraquecem o nosso coração, enfraquecem a nossa mente. Uma das minhas orações, e é uma frase que não sai de mim, é: Senhor, fortaleça o meu coração, a minha mente, porque todos nós estamos sujeitos a ficar fracos, a enfraquecer. Deus vai fortalecer o nosso coração nessa noite. Quem crê nisso, diga amém. Primeiro ponto da nossa mensagem hoje: Deus sempre nos envia pessoas para nos fortalecer. Deus sempre envia pessoas para fortalecer o nosso coração. No versículo 2, eu pedi por ela colocar aqui no NVI, que foi a tradução que eu estudei, que achei sensacional. A tradução que está para essa noite aqui. Versículo 2: Mas enviamos Timóteo, nosso irmão, cooperador de Deus, no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e encorajá-los na fé. Por que Deus sempre envia pessoas para fortalecer a nossa fé? Porque Ele sabe que nós precisamos de uma fé fortalecida. Amém? A jornada cristã é árdua. A jornada cristã é difícil. A jornada cristã não é que nos priva, a gente tem que se abrir mão de muita coisa. Outro dia eu estava vendo, passou um vídeo rápido, meu celular estava dizendo assim: a religião dos famosos. Aí apareceu várias pessoas famosas, de novela e tal, cantores. E apareceu alguns cantores que estavam lá assim: evangélico, mas nunca abriram mão de nada. Nunca abriram mão de nada. Isso não é ser discípulo de Cristo. Para ser discípulo de Cristo, você tem que abrir mão do mundo. Quem está entendendo, diga amém. E abrir mão do mundo, muitas das vezes não é fácil. Por isso que nós precisamos pessoas para fortalecer a nossa fé, para nos ajudarem a superar os obstáculos. Timóteo era uma dessas pessoas. Timóteo era esse cara que ajudou Paulo a fortalecer o coração do Senhor. Todos nós precisamos de um Timóteo na nossa vida. Se você não tem um Timóteo para te fortalecer, é melhor você procurar um, porque você vai precisar. Paulo e os tessalonicenses aqui estavam fracos na fé por causa da perseguição da igreja. Então, quando os irmãos enviam Timóteo através de Deus, Deus envia Timóteo através da igreja para fortalecer Paulo, porque ele estava fraco. O principal motivo de Timóteo era fortalecer o coração dos irmãos. Eu não sou Timóteo, irmãos. Eu não tenho condições de ser Timóteo. Mas eu vim nessa noite aqui te dizer: não recue, não volte para trás, não volte para o mundo. Deus está contigo e Ele vai nos buscar. Ele vai te sustentar. É assim que Deus trabalha, irmãos, com fortalecimento das pessoas durante a jornada. Deus fez uma promessa para um homem chamado Abraão, que ele teria um filho, seria pai de muitas nações, e que ele seria uma bênção. Ele não teria uma bênção, ele seria a própria bênção. É isso que a gente tem que entender. Não é para você ganhar uma bênção na igreja, é para você ser bênção para a igreja e para a tua família. É isso.
E em um determinado momento ele ficou fraco, porque não estava vendo acontecer, e isso é normal. Quando a gente não vê o milagre acontecer, a gente começa a esmorecer. Aí passou um tempo, em Gênesis 15:5, Deus conduz Abraão para fora e diz: olha as estrelas. Conta se você pode contar, assim vai ser a sua descendência. E o versículo 6 diz que ele creu no Senhor, e isso foi lhe imputado por justiça. Quando Moisés morre, Josué, o seu discípulo, fica sem saber fazer, com medo, porque dá medo mesmo. E Deus o anima. Josué capítulo 1, versículo 6: ser forte e corajoso. Deus nos anima o coração. Deus nos fortalece o nosso coração. Chegou um determinado momento que a vida de Elias, ele tinha feito fogo cair do céu com uma oração. Ele matou os profetas de Baal. E uma mulher, uma ameaça de morte, ele vai para uma caverna. E ele lá quer morrer. E Deus, em 1 Reis, capítulo 19:15, diz: Elias, o que você está fazendo aí? E ele diz: eu estou só, Senhor. Só ficou eu dos profetas do Senhor. E Deus diz: não, Elias, sai daí. Ainda tem 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Não é só você. Você não está só. Você não está sozinho. Tem muita gente que está contigo. E Deus está contigo. Você não está só. Até os discípulos de Jesus. Mas Pedro, Satanás, ele pediu para te provar. Mas eu orei por você, Pedro. Eu roguei por você, Pedro. Eu roguei por você. E quando você se converter, fortalece os teus irmãos. É isso, irmão, um fortalecendo um outro. Quando Deus não envia ninguém para nos fortalecer, Ele mesmo vem nos fortalece. Timóteo era a força para Paulo e para os outros naquele momento. Você pode ser a força de alguém da igreja. Você pode ser a força que alguém orou para Deus para enviar. Você pode ser a força que alguém precisa para continuar carregando a cruz. Você, a tua vida, o teu exemplo pode ser a força que alguém está precisando para não desistir da igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Quem está entendendo, diga amém. No capítulo 3, versículo 6, Timóteo traz boas novas. Timóteo traz boas notícias. Agora perceba uma coisa que eu percebi. Timóteo, ele veio trazer boa notícia da igreja. Olha, os irmãos estão crescendo. Olha, era pouca gente, agora também está aumentando. Olha, não tinha batistério, mas agora vai ter. Olha, não tem vergonha de ser, mas agora está melhorando. Olha, os irmãos estão crescendo na fé. Já tem pastores, apóstolos, bispos. Percebe uma coisa? Timóteo não ficou focando no que deu errado. Timóteo não focou no irmão que tropeçou. Timóteo não focou naquilo que não estava dando certo. Timóteo focou no amor e na fé entre os irmãos. Não foque nos problemas que você tem na sua igreja. Foque nas coisas boas, porque problemas vai ter em todo lugar.
Por pessoas problemáticas tem em toda a igreja. Então não foque nisso. Foque nas coisas que não dão certo. Foque naqueles irmãos que estão crescendo, que estão sendo mais abençoados em Cristo. Foca nessas coisas, em nome de Jesus, amém? Segundo ponto, o caminho não é fácil. No versículo 3, a fim de que ninguém se aquiete com essas tribulações. No 4, pois quando ainda estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições. O que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. O apóstolo Paulo não enganou os Tessalonicenses. O apóstolo Paulo não disse uma mentira. O apóstolo Paulo disse: olha, servir Jesus tem sim uma responsabilidade a mais. Olha, servir Jesus, você não pode servir de qualquer forma. Olha, servir Jesus é você se santificar, é você se policiar, é você estar sempre buscando a santidade. É claro que nós vamos errar, mas aí é que está o ponto, irmãos. Nós somos pecadores arrependidos, querendo melhorar. Nós não somos pecadores que não se arrependem. Jesus também não nos enganou. João 16:33, no final do versículo, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci no mundo. Quem está na equipe de Jesus, vence com ele. Amém? Então, a verdade também fortalece o nosso coração. A verdade também fortalece o nosso coração. Porque se contamos uma mentira aqui, quando for lá na frente que você descobrir, você vai despencar na fé. A verdade fortalece o nosso coração. Hoje as nossas perseguições não são comparadas com os apóstolos. Hoje a nossa perseguição aqui no Brasil é mais ideológica. Lá era morte e sofrimento e dor, prisões. Há 2000 anos atrás. Mas em qualquer tipo de perseguição, ideológico ou não, lembre-se, Jesus tinha dito isso em Mateus 6, no Sermão das Bem-aventuranças, 6, do 11 ao 12. Bem-aventurados sois vós, que por minha causa, Jesus está falando, que por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentirem, fizeram todo mal, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão no céu. Deus tem uma recompensa para você, e é grande. Sei que não é fácil seguir Jesus, mas é o amor que nos faz continuar seguindo. É o amor que faz com que a gente esteja aqui. É o amor por Ele, que eu venho cansado todo dia aqui. É porque eu amo com todo o meu coração e Ele me deu essa missão. Eu não posso recuar mais. Eu não posso voltar. Eu tenho que seguir para o alvo que Ele me deu, que é a Nova Jerusalém, junto com todos vocês, os meus irmãos. É pelo amor que eu estou aqui. Não é por dinheiro. Não é por pessoas. É pelo amor que eu tenho por Ele. O meu Senhor, o meu Salvador, que me tirou do pecado, me tirou das trevas e me trouxe para a luz. Terceiro ponto é o amor. É isso que eu queria dizer. O amor é um agente de fortalecimento. Vou ler aqui no versículo 12. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros
pois todos, tanto quanto o nosso por vocês. Paulo está dizendo assim, que transborde o amor de vocês na igreja, tanto o nosso quanto o de vocês, que cresça. Sabe, existem vários tipos de amor. A cultura grega influenciou muito, e ela classificou três principais tipos de amor. O primeiro tipo de amor é o amor eros, que é o amor de um homem para com uma mulher. É o amor romântico, é o amor de atração física. Quem está entendendo, diga amém. É o amor do marido pela esposa, da esposa pelo marido. O segundo tipo de amor principal é o amor filéu, filéia. Filéu, vou botar filéu, que é o amor fraternal, é o amor de amizade, é o amor que eu tenho por um amigo, por um irmão, por um companheiro. Quem está entendendo, diga amém. É o amor de irmão, o amor filéu. E o terceiro amor é conhecido como o amor ágape, que é o amor incondicional. Ele é o amor de Deus. Deus não escolhe ninguém para amar. Deus ama porque você é filho dele. Deus não te ama porque você pode dar alguma coisa para ele, porque a gente não consegue. Deus não nos ama porque a gente vai trazer um dízimo, uma oferta, não. Deus nos ama porque Ele nos escolheu, nos elegeu desde antes da fundação do mundo. Deus nos ama. Aleluia. E sabe qual é essa palavra aqui, amor? Essa palavra aqui. Eu fui pesquisar no grego, no original. Não é o amor eros, não é o amor filéu, é o amor ágape. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus está dizendo: amem uns aos outros com o meu amor. Não é com o nosso amor, porque a gente escolhe amar. Que amor é uma decisão. Eu amo a minha esposa, a pastora Marcela, eu amo, que eu escolhi ficar com ela. Eu rejeitei todas as outras para ficar com ela. Isso é o amor que a gente escolhe. Mas o amor de Deus não escolhe. O amor de Deus é para toda criatura. Independente da tua condição financeira, independente de que classe social você é, Deus te ama. E é esse amor que Deus quer que nós amemos as pessoas. É com o amor dele. Outra coisa que eu percebi no texto, não está escrito que Deus faça nascer o amor. Não está escrito assim, que o Senhor faça brotar o amor uns para com os outros. Não, ele disse que faça crescer o amor, transbordar o amor. Isso quer dizer que você já tem o amor de Deus dentro de você, dentro de mim. Já vem de fábrica o amor de Deus dentro de nós. O amor ágape não espera nada em troca. Quando Deus nos amou, nós ainda éramos pecadores. Quando Deus nos amou, você ainda chamava palavrão. Quando Deus nos amou, você ainda era um traidor. Quando Deus nos amou, você ainda era maldizente. Quando Deus nos amou, você ainda queria fazer coisas erradas, diferentes da palavra de Deus. Mas Ele nos amou da mesma forma. Amar não significa que Ele concorde com tudo que a gente faz. Ele te ama,
mas Ele quer te transformar, segundo a sua palavra. Aleluia. E se nós permitirmos, esse amor que nós temos uns com os outros vai crescer em nome de Jesus. E enfim, versículo 13: a fim de que o vosso coração, vou ler aqui, no 13, que Ele fortaleça o coração, vamos lá, que Ele fortaleça o coração de vocês, nosso, para serem irrepreensíveis em santidade, diante do nosso Deus e Pai, e na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Amém. Aleluia. Corações fortes, corações fortalecidos, geram decisões fortes. Corações fortalecidos geram atitudes fortalecidas no Senhor. Corações fortes geram atitudes coerentes ao Evangelho de Cristo. Corações fortalecidos geram pessoas fortalecidas. Para quê? Para serem irrepreensíveis em santidade. Santidade é o processo de santificação que desde quando nós aceitamos Jesus Cristo, desde quando nós nos batizamos, iniciamos o processo de santificação. Você começa a mudar. Não por fora, porque a mudança em Cristo começa de dentro para fora. Coração fortalecido é mentalidade fortalecida. Mentalidade fortalecida gera santidade. Eu acabei de jejuar hoje e já apareceu um vídeo no meu celular. Eu ia olhar o grupo apareceu um vídeo no meu celular de uma tiazinha de biquinho. Já acabei de entregar o jejum. Isso é coração fortalecido para gerar santidade. Quanto mais eu me fortalecer, menos eu vou ter risco de cair. Quem está entendendo? Diga amém. Por exemplo, se eu estou decidido, eu amo o Senhor Jesus. Quem ama o Senhor Jesus aí? Eu estou decidido a parar de pecar. Quem ama o Senhor Jesus aí? Eu estou decidido a viver mais para Ele. Quem ama o Senhor Jesus aí? Esteja decidido a não voltar mais para o mundo. Quem ama o Senhor Jesus aí? Esteja decidido a abandonar as velhas práticas para ser uma nova criatura em Deus. Quem ama o Senhor Jesus aí? Esteja decidido a meditar na sua palavra para gerar santidade todos os dias da tua vida, em nome de Jesus. Então, resumindo, Deus envia pessoas para fortalecer o nosso coração. Timóteos para fortalecer o nosso coração. Você precisa de um Timóteo, amém? Diga para o teu irmão, você precisa de um Timóteo na tua vida. Você precisa de um Timóteo na tua vida. Você precisa saber que o caminho não é fácil, mas tem uma recompensa para nós. O galardão está nos esperando. E terceiro, o amor é um agente que fortalece o nosso coração. Amém? Amém? Fortaleça o teu coração todos os dias, até o Senhor Jesus voltar e nos buscar, e morarmos com Ele para sempre. Amém?